Já tem? Pai do Senhor a todos, vamos orar, vamos dar início ao nosso culto, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, te louvo por cada um dos seus filhos que já está aqui, Senhor, por aqueles que vão chegar também, meu Pai, por aqueles que vão estar junto conosco aí pela internet. Pai, que o Senhor possa se manifestar aqui nesse lugar, Senhor. Nós queremos te dar a liberdade aqui, Senhor, te convidar para estar entre nós e para fazer tudo aquilo que estiver no seu coração, Senhor. Queremos nessa noite, Senhor, apresentar as nossas vidas a Ti, Senhor, como sendo uma oferta, Senhor, como sendo um sacrifício, Senhor, como sendo algo que nós possamos te dar, Senhor. Não queremos somente receber do Senhor essa noite, Senhor, nós queremos te oferecer algo também, Senhor. Eu quero apresentar a Ti o meu coração, Senhor, assim como o coração dos seus filhos e filhas aqui, Senhor. Senhor, há um amor no nosso coração por Ti, Senhor. Nós não estamos te servindo, Senhor, não estamos dia a dia na Tua casa, Senhor, não estamos em cada programação simplesmente porque é uma obrigação, Senhor, uma responsabilidade, um compromisso que assumimos, Senhor. Mas há um amor em nós, e esse amor ele é Teu, Senhor. O Senhor tem conquistado o nosso coração com o amor que o Senhor tem nos dado, Senhor. O Senhor tem oferecido para nós muito mais do que a gente merece, Senhor. E o amor que o Senhor tem dado para nós, Ele nos cativou, Senhor. Ele nos aprisionou, Senhor. E hoje nós carecemos disso, Senhor. Nós somos carentes desse amor, Senhor. Dia a dia nós estamos assim aguardando, Senhor, olhando para Ti, Senhor, esperando do Senhor mais um pouco desse amor, Senhor. Porque o Senhor nos conquistou. Nós não temos outra pretensão, Senhor, que não seja simplesmente continuarmos recebendo desse amor, meu Pai, vivendo de forma ativa. Nosso desejo é que o Senhor se agrade na nossa vida, Senhor. Nosso desejo é que o Senhor cumpra em nós os seus propósitos, Senhor. Que o Senhor possa olhar para nós nessa noite, nesse lugar, Senhor. Que o Senhor encontre aqui adoradores, Senhor. Gente que te ama, que te adora em espírito e verdade, Senhor. Gente que vive para Ti, Senhor. E não somente, Senhor, vive uma religião, Senhor. Eu sei que em muitos lugares, em todas as semanas, as pessoas se reúnem. São seitas, são religiões, Senhor. São cultos, Senhor. São cerimônias, Senhor. Mas nós não estamos aqui só por causa disso, Senhor. Nós estamos aqui porque nós chamamos, Senhor. Recebe o nosso amor nessa noite, Senhor. A nossa demonstração de amor. Que cada canção seja algo que há dentro de nós que nós queremos te dar, Senhor. Que não sejam somente músicas, Senhor. Que a gente talvez não possa nem fazer com perfeição, mas que faça com sentimento, Senhor. É isso que nós queremos te oferecer nessa noite, Senhor. Uma adoração que seja sincera, que seja nossa, Senhor. Talvez pudéssemos tocar de forma perfeita, Senhor, com instrumentos fazendo cada acorde certinho, Senhor. Mas uma música que fosse dos outros, que alguém expressou alguma coisa, mas que para nós não diz nada, Senhor. Mas nós queremos te oferecer algo hoje que venha do nosso coração, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Tu és o Deus da nossa vida, Senhor. Tu és o nosso Deus. O Senhor não é uma entidade, o Senhor não é alguém distante, o Senhor não é uma imagem, um ídolo. O Senhor é o nosso Deus que nos ganhou, que nos alcançou, Senhor. É para Ti esse culto, Senhor, para mais ninguém, Senhor. Para mais ninguém, só o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dizer que nesse lugar é real. Vamos dizer que a gente tem a convicção que se nós nos humilharmos diante dele hoje, Ele vai nos ouvir. Aleluia. Amém. Esse lugar, Tu és real. Se entregue para Ele está aqui. Vou me entregar totalmente. Deixa Ele tocar em você. O Teu toque
mais vale um dia. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Aleluia. Tudo que nós precisamos está nele. Ele é a nossa fonte, a nossa colheita, a nossa herança, tudo que a gente anseia está no amor desse Deus. Nós vamos cantar mais uma canção. Nós vamos cantar a canção que diz: abre, Senhor, os meus olhos do meu coração, porque eu quero te ver, Senhor. E enquanto nós cantamos essa canção, eu já quero chamar um dos obreiros para vir para cá. Você vai ter a oportunidade de ofertar a casa do Senhor também. E a gente fica no embate, bater a palma, não sei o que, mas você talvez não tenha tentado. A canção ela fala que o Senhor abriu os nossos olhos para poder vê-lo. E fala da gente ver o Senhor exaltado sobre os céus.
e derramando sobre nós a luz da sua glória, e a igreja cantando Santo, Santo, Santo. Isso fala da volta do nosso Senhor. Ele fala de um momento onde a gente vai poder ver o Senhor, estaremos diante dele, e os nossos olhos vão ser abertos, aonde não vai haver mais essa limitação de que a gente adora um Deus que hoje é invisível para a gente, mas a gente vai estar diante dele. Vai chegar o dia, como diz lá em Apocalipse, que a gente vai ser transformado. Nós vamos estar diante desse Deus, uma multidão enorme, milhares e milhares, milhões e milhões, estaremos diante do Senhor, a igreja de todos os tempos, a igreja que foi formada através dos séculos. Estaremos diante desse Deus, adorando a Ele, vendo o Senhor como Ele é e declarando Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. É isso que essa canção diz, e é assim que a gente deve adorar, é assim que a gente deve declarar, e é nisso que eu creio, que nós vamos estar diante desse Deus, declarando a santidade dele. Esse dia vai ser tremendo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar a nossa última canção. Vamos estar passando a palavra do irmão Thiago, que vai estar ministrando a palavra. Nós vamos cantar uma canção que também é alegre e que fala do nosso desejo de estar diante desse Senhor também. Nós vamos declarar: eu te busco, te procuro, a Deus. Você quer que hoje o Senhor se encontre com você nesse lugar? Amém? Você quer que hoje o Senhor fale ao seu coração através da palavra dele? Então vamos buscá-lo. Vamos terminar com essa canção. Eu convido a igreja nesse momento a fechar seus olhos e estarmos todos no mesmo espírito, ansiando ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor tem falado poderosamente neste lugar,
tem falado muito em nossos corações, e eu creio que hoje não será diferente, que o Senhor já ministrou algo no coração do seu servo para estar passando para a igreja. Então, dessa igreja, em nome de Jesus, que estejamos no mesmo espírito, em reverência e sedentos para ouvir a voz do Senhor nessa noite, amém? Pai, em Tua presença, Senhor, nos alegramos, Senhor, e agradecemos o Teu nome, Senhor, por tudo, por vivermos, Senhor, momentos, ó Pai, contigo, aonde o Senhor tem ministrado em nosso coração, em nossa mente, o Senhor tem nos tratado. Deus, e eu declaro, Senhor, que eu anseio por ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor já entregou na vida do Teu servo, aquilo que o Senhor já falou com ele, Senhor, para entregar a Tua igreja. Então eu venho te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, toma a vida do Teu filho em Tuas mãos. Usa, Senhor, a boca dele, ó Pai, e em nome de Jesus, que nada, Senhor, possa impedir, ó Deus, a Tua palavra de cumprir, Senhor, os Teus propósitos. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, Senhor. Amém. Agradeço a Deus, irmãos, amém. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Versículo 31. Gênesis 1, 31. Já? Gênesis 1, 31 diz assim: E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 6. Amém? E viu Deus que tudo quanto ele tinha feito não era somente bom, mas era muito bom. Fomos criados muito bons. Fomos criados para reinar sobre essa terra, para reinar sobre os animais. Fomos criados para por nome, domínio. Fomos criados para ter uma vida longa, muito longa. Fomos criados para viver uma vida de plena bênção, de plena alegria, de regozijo. Fomos criados para vivermos a bênção e sermos a bênção de Deus manifesta nessa terra. Eu tive pelo menos aí uns 15 dias direto refletindo sobre essa mensagem e fazendo alguns questionamentos que eu considero importantes. Não tem como a gente adquirir qualquer tipo de aprendizado, de conhecimento, sem que a gente faça questionamentos. Eu comecei a questionar como pode sermos feitos com tanta perfeição, sermos feitos com tanta bondade, sermos essencialmente bons, do nosso interior a jorrar para fora. E ainda assim nós vivemos muitos conflitos e muitas situações que nos trazem tanto sofrimento.
Eu gostaria de tratar de um assunto que eu acho que é não só importante, mas a nossa vida cristã, nossa vida eterna, nossa vida familiar, todos os aspectos que envolvem a nossa vida dependem disso. É algo que eu considero vital e extremamente necessário a gente entender. Eu acho que nós nunca deveríamos esquecer de como Deus se aplicou em nos criar com bondade e perfeição. A gente fala muito, principalmente com relação às situações que estamos vivendo nos nossos dias, se fala muito em depressão, em ansiedade, e cada dia se tem nomenclaturas novas para doenças psíquicas, para doenças físicas, e eu fiquei refletindo porque tudo isso procede talvez do não entendimento e de uma não aceitação das coisas que nós vivemos, das coisas que nós passamos. Isso assola a nossa alma, aflige a nossa alma de uma maneira que, infelizmente, nós começamos a respigar todo o nosso sofrimento ao nosso redor, ou absorver o sofrimento das pessoas ao nosso redor, e não conseguimos entender a plenitude da criação de Deus. Eu conversava com um irmão lá no meu trabalho, e ele falava de que quando uma determinada irmã cantava, ele sentia uma unção tremenda, e ele começou a falar, e eu falei para ele, a gente entrou no campo detalhado, e eu falava para ele assim: olha, o que você sente não é a unção da irmã. E aí ele falou assim: como pode você falar isso? Você está julgando a irmã? Eu falei: não estou falando da irmã, estou falando de você, estou falando de mim. E ele: como assim? Eu falei: olha, para você entender o que eu quero te explicar, você precisa entender primeiro o que é unção. Porque se você não entender o que é unção, não vai ter validade eu explicar para você por que quando a pessoa canta, você sente alguma coisa. Pode ser a unção de Deus ou não, porque não depende da pessoa. E aí eu perguntei para ele: como você pode me afirmar que o que você sente realmente é a unção de Deus? Aí ele disse assim: porque eu sinto o Espírito testificar em meu coração. E eu falei assim: tá, mas a Bíblia ensina isso para você? A Bíblia diz que o Espírito testifica com o meu Espírito. Eu falei: o Espírito Santo testifica com o seu Espírito que você é de Deus, não outra pessoa. Aí ele: mas se no meu coração eu sinto. Eu falei: cuidado, o coração do homem é enganoso. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que é do nosso coração que procede todos os males. Aí ele falou: agora você está me deixando confuso. Eu falei: primeiro a gente tem que confundir, para depois a gente clarear, a gente trazer o entendimento. E aí eu falava para ele que para a gente entender, e olha que eu acredito que nós nunca vamos entender na plenitude os mistérios de Deus. Eu tenho a plena convicção de que nós não vamos entender todos os mistérios de Deus, porque nós só vamos entender aquilo que nos foi revelado através da sua palavra, e aquilo que ele nos ilumina a entender da sua palavra. E isso nós só entendemos por causa da unção. E eu falei para ele: abre a sua Bíblia lá em 1 João capítulo 2, lá vai dizer que a unção
que foi derramada sobre vós e que habita em vós e que nos ensina. Não é mais como na antiga aliança, que na antiga aliança do Antigo Testamento o Espírito pousava sobre algumas pessoas para uma obra específica. O Espírito de Deus se apossava das pessoas para determinada função. Eu falei, hoje já não é mais assim. A unção era colocada na antiga aliança sobre a pessoa. Temos vários casos. Gideão, Sansão, Davi, sacerdote como Arão. Porém, na nova aliança, a unção já não é mais desse jeito, é diferente. E às vezes nós não entendemos a plenitude dessa unção e vivemos uma vida cabisbaixa, depressiva, triste, sem sabor. Não estou dizendo que não vai haver sobre a nossa vida sofrimento, pelo contrário. Se nós entendêssemos a unção de Deus, que habita em nós e nos ensina, que nos foi derramada, que transborda em nós, muito provável nós faríamos cumprir em nós aquilo que está lá em Filipenses, que o apóstolo Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu sei viver tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, por isso eu posso todas as coisas. Como está em Romanos, em todas as coisas eu sou mais que vencedor, porque eu sei que nada pode me separar do amor do nosso Deus, que está em Jesus Cristo. Não conseguimos muitas vezes viver a bênção de Deus, porque não entendemos. Nós fomos criados bons, muito bons. Assim como Deus criou o céu e a terra, criou a luz e as trevas, o dia e a noite, águas doces, águas salgadas, todas as espécies de animais. Ele cria o homem à sua imagem, à sua semelhança. Ele cria a mulher, ele cria o casamento, ele cria a família, ele institui um lugar para que a gente pudesse habitar, não sei se eternamente, para um longo período de vida. Por não entendermos muitas vezes o que é a unção. E aí eu falei para esse irmão, muitas pessoas cantam, pregam, e eu até me coloquei, falei, eu mesmo, eu estou aqui conversando com você, eu posso estar em pecado. Ele, que é isso, irmão? Falei, mas você pode estar sentindo a unção que habita em você, falando ao seu coração. E aí? Sou eu ou é você? Aí ele falou, olha, você está me confundindo mais. Falei, vamos ler o texto bíblico. Aí eu peguei o texto bíblico. Quem é que habita em nós, amado? Quem? O Espírito Santo de Deus. João vai dizer, a unção que foi derramada em vós, que habita em vós. Jesus disse assim, eu vou para o Pai, vos enviarei o Espírito Santo Consolador. A unção do Antigo Testamento era o Espírito sobre a pessoa. A unção da Nova Aliança é o Espírito habitando em nós, derramado em nós, que transborda de dentro de nós. E Jesus disse assim, Ele estará convosco, habitará em vós. João confirmou isso, amém? O mesmo João que registrou no Evangelho essas palavras de Jesus. E ele disse assim, não somente estará convosco e habitará em vós, mas Ele também vos ensinará e vos fará lembrar das palavras que eu tenho dito. Na 1 João 2 vai dizer, a unção que vos ensina. Vê se o apóstolo João, lá na primeira carta, ele não está replicando o que o próprio Jesus disse. Logo, a unção é o Espírito que habita em nós, que transborda em nós, que jorra de dentro de nós para a vida eterna.
e entendendo o que é unção, nós podemos então perceber que o Senhor ele começou a fazer uma obra na nossa vida, para que nós possamos, através dessa unção, através do Espírito dele, alcançarmos a estatura de varão perfeito. Amém, queridos? É sobre isso que nós vamos explanar um pouquinho. Como eu disse, nós fomos criados essencialmente bons, com a essência do próprio Criador, porque ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E por que então nós o desagradamos tanto, sentimos tanta culpa? Por que então nos sentimos tão incapazes e tão infelizes por não conseguirmos fazer a vontade de Deus? Por que então nós vivemos tanto atrito com relação ao nosso convívio familiar, nosso relacionamento no trabalho, nosso relacionamento com filhos, esposo, vizinhos? Por que então, se somos essencialmente bons na criação, lá em Gênesis 1:31, nós nos parecemos tão ruins, nossos sentimentos são tão ruins, nossas atitudes são tão ruins, de forma que nós conseguimos muitas vezes estragar ou manchar ou trazer danos às nossas amizades, ao nosso casamento, à nossa paternidade, maternidade, ao nosso convívio na congregação? Porque nós conseguimos às vezes trazer danos ao nosso redor se somos criados essencialmente bons? A resposta para essa indagação ela é simples, mas não dá para explicar de forma simplória. Ela é simples porque a palavra que define, porque não conseguimos fazer o que agrada a Deus da forma que gostaríamos, é o pecado. Logo, a nossa essência pura e boa agora é maculada, é manchada. Agora o nosso arbítrio ele é influenciado pelo pecado. E aí a gente cai numa outra questão, que é o livre-arbítrio. Nós hoje não teríamos mais, depende, lógico, do que a gente define como livre-arbítrio. Mas hoje não temos um livre-arbítrio. Nós temos um arbítrio, a vontade de fazer algumas coisas e de deixar de fazer outras coisas. Porém, a nossa vontade é influenciada pelo pecado. E por isso os nossos relacionamentos, por isso as coisas que nós vivemos no dia a dia, muitas vezes geram ao nosso redor aflições, conflitos, atritos, até mesmo feridas, até mesmo nos leva ao sofrimento interno, que a gente vai chamar de depressão, de ansiedade e outras síndromes que são ditas diariamente. Deus, não precisando de mim nem de você, Ele poderia simplesmente deixar para lá. Ele poderia simplesmente ignorar, deixa que eles se matem, ou simplesmente exterminar toda a humanidade, porque em Noé Ele não extermina toda a humanidade. Mas ali está a prova de que a nossa essência foi manchada. Já não somos mais essencialmente bons por causa do Éden. Lá no Éden, Adão decide desobedecer a Deus. Lá no Éden se comete o chamado pecado original. A palavra pecado significa, uma das definições é errar o alvo. É você ter um determinado alvo e você errar. É transgressão. É transgredir a lei, a vontade de Deus, os anseios e o desejo do nosso Deus e Pai Celestial.
E Adão e Eva cometem isso lá no princípio, no capítulo 3. E ali, Adão e Eva erram no alvo, porque o alvo é: vocês vão ficar aqui, vocês vão poder comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ali então se origina a razão, a essência das nossas transgressões. E agora o nosso arbítrio passa a ser influenciado pelo pecado. Deus veio com o dilúvio, a gente conhece um pouco dessa história. Provavelmente todos nós que estamos aqui conhecendo bem. Talvez os que estão ouvindo em casa não conheçam bem, mas a história do dilúvio, Deus então decide refazer parte da criação de uma outra forma, mas Ele deixou uma família, e essa família está essencialmente manchada pelo pecado e o seu arbítrio influenciado por essa mancha, influenciado por esse pecado. Logo começa de novo as transgressões. Logo a humanidade se procriando e se multiplicando, aumenta-se também as suas transgressões, os seus erros, as suas falhas, as suas frustrações, o seu sofrimento. Logo o homem começa novamente a ferir seus amigos, ferir seus familiares, desonrar seus pais, desonrar seus filhos, e uma série de erros e pecados vão se multiplicando. Mas aprove a Deus não nos ignorar. Nós estávamos condenáveis ao inferno, ao tormento eterno. Mas aprove ao Senhor não nos ignorar. Ainda que Ele não precise de nós para nada, e logo o envolvimento do Criador com sua criatura é um envolvimento tão profundo de amor que Ele decide tomar algumas atitudes. Se nós fôssemos só julgados pelo pecado original, poderíamos então nos considerar, talvez, com muita prepotência da nossa parte, nos considerar quase que inocentes e dizer: mas a culpa não é minha. Porém, como eu disse, o nosso arbítrio passa a ser influenciado. Somos condenados não somente pelo pecado original, mas pelas transgressões que cometemos todos os nossos dias. Em Romanos 3, versículo 9, vai dizer o seguinte: Romanos 3, 9 diz assim: somos nós mais excelentes que os gentios? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspis está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, e os seus pés são ligeiros para derramar o sangue. Uma vez que somos manchados pelo pecado, ainda que a gente acredite ser alguém bom, não o somos, porque nos inclinamos plenamente para o erro, para o pecado, e ainda que nós venhamos acreditar que estamos buscando a Deus, buscamos a nossa maneira.
consideramos correta e negligenciamos a palavra de Deus. E aí, quando a palavra de Deus ela conflita e entra em atrito conosco, com o que nós achamos que acreditamos, nós simplesmente pulamos a página. Mas esse não é o propósito divino. Todos nós, querido, fomos tornados inúteis. Então não importa o que você está passando. Não importa que eu digo no aspecto de você se sentir culpado, de você sentir peso, de você se sentir inútil, porque no final todos nós somos inúteis diante de Deus. Porque tudo que nós tínhamos de bom, de perfeito, já não existe mais em nós. Então, independente do que a gente passe, seja no casamento, seja no trabalho, seja no nosso interior, seja nós externando os nossos sentimentos, seja numa hora de ira, seja numa hora de paz, qualquer atitude que tenhamos e qualquer coisa que façamos, é porque nós realmente desejamos o mal. Nossos lábios falam enganosamente, nossos lábios nos traem com mentiras, e não nos traem porque tem vida própria, nos traem porque nós desejamos mentir, nós desejamos enganar, nós desejamos ser espertos, nós desejamos ser hábeis na arte do engano, nós desejamos o derramar de sangue por causa da violência ao nosso redor. Jesus vai dizer que se nós odiamos o nosso irmão, nos assemelhamos a homicidas, assassinos. Então tudo ao nosso redor nos influencia para que a gente deseje o mal, e nós naturalmente o desejamos mesmo. Não há um justo sequer, não há um sequer que busque a Deus, por causa do pecado, por causa da mancha. E hoje então nós somos condenáveis não somente pelo pecado de origem, mas somos condenáveis pelas nossas próprias transgressões. Quando nós, lá no nosso quarto, no nosso silêncio, onde ninguém está vendo, nós desejamos a morte, nós desejamos tirar a nossa própria vida, e ali estamos pecando, errando algo, porque Deus nos criou profundamente bons, mas sendo influenciados pelo pecado, desejamos a morte. Quando estamos nós passando por alguma situação de violência local, nós desejamos a morte daqueles que estão ao nosso redor, trazendo a nós sofrimento, angústia e tormenta. Quando nós já não desejamos mais viver para Deus e com Deus, todas essas coisas que nos torna dignos da condenação eterna, do que nós cristãos chamamos de inferno, do que Jesus chama de lago de fogo e enxofre, onde o fogo nunca se apaga, e lá haverá ranger de dentes e muita dor e muito sofrimento. Então, quando erramos o alvo e nos deixamos dominar pelo pecado, por esses desejos que nós citamos, nos tornamos totalmente condenáveis, totalmente dignos de condenação eterna, porque fugimos do alvo e do propósito de Deus para nós. Mas, como eu disse, o relacionamento do Criador com sua criatura é um relacionamento de um amor tão imenso, tão profundo, que Ele não nos permitiu
viver a nosso próprio prazer, ao nosso próprio caminho, ao nosso próprio destino. Ele traçou para nós um caminho diferente. Então, ele pensa da seguinte forma: é necessário que o homem volte à essência da bondade. É necessário que o homem volte à essência da criação, de quando Deus nos criou muito bons. Agora imagina que um ser e uma pessoa que não precisa de nós para nada, se dá o trabalho de ter trabalho, de fazer um grande trabalho, uma grande obra, para fazer com que possamos voltar ao jardim, ao Éden, ao dia da nossa criação, possamos voltar à essência da perfeição e da bondade na qual Ele nos criou. Deus então se move no seu trono. E através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele sente um amor imensurável, incalculável, inimaginável, por mim, por você, por nós, quando nós ainda éramos pecadores. João 3,16 vai dizer que Deus amou. O amor é uma palavra tão profunda, que a gente torna ela tão comum, e às vezes nós não nos sentimos mais amados. Mas Deus amou cada um de nós de uma maneira tão grande, tão imensurável, tão tremenda, que a única palavra que poderia expressar a grandeza do amor de Deus por você é tal. Eu estava conversando com o pastor Valdir e a gente estava falando sobre isso. Quando você não tem como explicar o tamanho, a grandeza, a graciosidade, o poder de alguma coisa, você usa a palavra tal. Tal é uma palavra para explicar o que não pode ser explicado. Então Deus amou o mundo de tal maneira. Foi algo tão imenso por você e por mim que foi de tal maneira. Não tem como medir. Que Ele entrega o seu único filho gerado. Não é qualquer filho. Em Tito 3:4 vai dizer assim: mas quando se manifestaram a nós e em nós a benignidade e o amor de Deus pela humanidade, Deus, o nosso Salvador, não por causa dos nossos atos de justiça, porque não o temos, mas por sua misericórdia, Ele nos salvou mediante ao lavar regenerador e renovador da unção do Espírito Santo dele, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que, sendo justificados pelo seu favor e por essa obra, nós venhamos nos tornar agora herdeiro, conforme a esperança da vida eterna. Então agora, querido, não somos mais condenáveis, ainda que venhamos a sentir e desejar N coisas. Compete a nós lembrar que Deus nos criou essencialmente bons, e Ele está fazendo uma grande obra da qual Ele vai terminar. E nós temos que diligentemente e pacientemente caminhar e aguardar o dia da redenção, não dando mais ouvido ao pecado
transgredir a vontade de Deus e errar o alvo. Lá em Romanos, Deus vai usar o apóstolo Paulo para dizer que nem a morte, nem a vida, nem profundidade, nem altura, nem hoste, nem potestade podem nos separar do amor de Deus que está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não, quem está falando não é o próprio Deus dizendo que nada pode separá-lo dele mesmo. Não é o Filho do Deus Altíssimo, nosso Senhor Jesus, ungido pelo Pai, perfeito falando. Não é uma pessoa impecável, não é uma pessoa que não falha, pelo contrário. Se você pegar ali as atitudes do apóstolo Paulo, de Atos e Coríntios, Romanos, você vai ver que muitas e muitas vezes ele peca. De forma forte, de forma violenta, ele peca. Mas ele diz, ainda que eu peque, nada vai me separar do amor do Senhor. Ele olha para dentro de si e diz, miserável homem sou, pecador, mas não serei mais dominado pelo pecado. Cabe a nós, querido, uma atitude de fé em Deus, como aprendemos no domingo passado. Uma fé em Deus, o nosso Criador. Uma fé no Deus que nos criou essencialmente bons, perfeitos, e que começou a fazer essa obra em nós. E Ele é fiel para terminar. Efésios 4, versículo 13, vai dizer assim, Efésios 4, 13, diz assim, até que todos nós atinjamos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, para o homem perfeito, para a medida da estatura da plenitude de Cristo. Devemos permanecer firmes para aquilo que Deus nos chamou, até que sejamos transformados à estatura do varão perfeito, a imagem e a plenitude do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele começou essa obra em mim e você. Não depende de você, querido. Não podemos viver uma vida de culpa, achando que depende de nós, do nosso próprio esforço. No Antigo Testamento, Deus vai usar o homem para dizer assim, maldito o homem que confia no homem. E essa passagem é usada de forma muito errada e herege, porque as pessoas citam isso para poder aplicar as suas frustrações com a amizade, as suas frustrações fraternais, as suas frustrações comerciais. Eu levei uma calote, viu? Maldito o homem que confia no homem. O meu amigo me frustrou, me decepcionou, viu? Maldito o homem que confia no homem. Não é nada disso, querido. Maldito o homem que confia no homem e faz na sua própria carne o juízo de Deus, que acredita que a justiça de Deus é feita por Ele mesmo e não por Deus, que acredita, querido, que a justiça pode ser feita com o seu próprio braço. Então, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. A gente não pode ter dura cerviz, cabeça dura, teimoso. Hoje o Senhor nos fala, a culpa não é nossa, mas nós somos culpados por ouvir o pecado que nos impulsiona. Mas nós não somos capazes de nos consertar diante dele, nos justificar.
sua. Eu sei que você não é capaz, mas através do meu Filho Jesus você é. Através da unção do meu Espírito derramado sobre você, você é. Através de você aceitar o amor que eu derramei sobre a humanidade, através do meu Filho Jesus, do qual eu gerei de forma sobrenatural e milagrosa, assim você vai ser transformado e não haverá mais culpa sobre a tua vida. Então manifesta-se a nós, segundo está escrito em Tito, a misericórdia e a benignidade do Senhor. A bondade do Senhor se manifesta toda vez que nós nos arrependemos do nosso pecado, toda vez que nós reconhecemos o Filho de Deus como Salvador da nossa vida, como Senhor da nossa vida. Se manifesta sobre a nossa vida a misericórdia e a compaixão do Senhor toda vez que nós nos humilhamos e não ficamos com o coração duro diante do Senhor. Ainda que nós venhamos desejar mal, ainda que venhamos até a praticar muitas vezes o pecado, mas o coração contrito, quebrantado, o Senhor Ele não rejeita. Ele manifesta a mim e a você a misericórdia dEle, a compaixão, o amor, o cuidado dEle. Isso, querido, se aplica quando nós ainda não somos convertidos, mas se aplica também a nós quando nós temos 1, 2, 5, 10, 20, 30 anos de crente e nos esquecemos de gozar e regozijar da misericórdia e da compaixão do Senhor. A nós também há o desejo de pecar, de errar o alvo, de falhar, de transgredir, mas a nós também se manifesta a misericórdia, a compaixão e o cuidado do Senhor. Chega de andar de cabeça baixa, querido. Chega de andar como derrotado. Eu vou usar a expressão que eu trouxe problema há 20 anos atrás. Chega de andar como galinha, de cabeça baixa, ciscando. Eu não estou falando que temos que ser narcisistas, arrogantes, soberbos, não. Eu estou dizendo de reconhecermos, assim como Deus usou Paulo para falar, reconhecermos que em todas as coisas somos mais que vencedores. Somos vencedores sobre o nosso pecado, somos vencedores sobre as nossas transgressões, não porque nós somos fortes, mas porque o Senhor habita em nós e é Ele quem nos fortalece. Chega de andarmos como derrotados, querido. Chega de andarmos como inúteis. Ainda que venha sobre nós grandes e tamanhas aflições, e não são poucas, mas o próprio Senhor Jesus disse que virá sobre a terra uma aflição tamanha tal que nunca houve, que será levantada pelo anticristo e que há de perseguir, que há de humilhar e de confrontar, de trazer sofrimento sobre toda a terra, e que se ele não abreviasse os dias, nenhuma alma se salvaria, nenhuma carne se salvaria. Então, ainda que venhamos estar vivendo hoje aflições tamanhas, ainda que seja doloroso o que a gente possa estar passando, ainda que seja difícil, ainda que seja no nosso relacionamento, em casa, na rua, vizinho, trabalho, igreja, tudo isso vai passar. Tudo isso vai nos servir por experiência. Jesus disse que deveríamos nos sentir felizes quando essas coisas viessem sobre a nossa vida. Perseguição, aflição, sofrimento. Ele disse: no mundo tereis aflições. Eu já falei sobre isso numa mensagem. No mundo tereis sofrimento tamanho, tortura tamanho, tristeza tamanha, dor tamanha. Mas não desanime, levanta a cabeça. Ele venceu, e é sobre a nossa fé em Deus, que manifestou o seu Filho Jesus, é que nós somos mais que vencedores.
Não somos mais que vencedores porque seremos ricos, prósperos, não passaremos por nada de ruim nessa vida, não. Somos mais que vencedores porque as aflições que nós passamos hoje, no tempo presente, não podem se comparar com a glória que Deus há de revelar em nossas vidas. Então nos mantemos firmes, amados, com a nossa fé em Deus. Nos mantemos firmes, querido, com o nosso coração entregue ao Senhor Jesus Cristo. Nos mantenhamos firmes, querido, nos humilhando e nos arrependendo de cada um de nossos pecados, porque são muitos, e ainda serão muitos até que Ele venha. Nos mantenhamos firmes, querido, porque dia após dia o Senhor continua fazendo a obra dEle em nós, e Ele é fiel para cumprir. Até que Ele venha, nos mantenhamos firmes, e que nós não venhamos ceder para o pecado. Podemos até pecar, mas nós não podemos ceder para o pecado. O apóstolo João vai dizer lá no capítulo 5 que toda transgressão é pecado. Ele diz no capítulo 1, 2 que aquele que diz que não peca é mentiroso. Toda transgressão é pecado. Mas os filhos de Deus, eles não cedem para o pecado, eles não vivem em pecado. Ele pode ouvir uma voz dizendo uma série de coisas para ele pecar. Desde o pecado de morte, quanto ao pecado sexual, não importa. Ele vai ouvir sempre o inimigo soprar em seu ouvido o pecado. Ele vai ouvir a sua carne dizer: inclina para cá, porque o pecado é melhor. Algumas vezes eu e você podemos até cair no pecado, mas não devemos ceder ao pecado e viver com o pecado, porque os filhos de Deus não vivem em pecado e por isso não podemos ser tocados pelo maligno. Por isso o leão da tribo de Judá nos guarda. Por isso o Senhor Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele a quem nós cremos, nos guarda e nos preserva e nos transforma à imagem do seu Filho Jesus Cristo até que Ele venha. Amém, querido? Amém? Da igreja, amém? Vamos ficar de pé. Vamos ao Senhor, levando a mão do Senhor, os pedidos de orações que se faz aqui nesse lugar. Como que em toda terça-feira eu tenho certeza que Deus sabe, Deus conhece o coração de cada um. Há muito tempo que eu não colocava o pedido de oração aqui, porque todos os que eu coloquei para a honra e glória do nome do Senhor já foi atendido, e deixei muito disso, e coloquei outro. Então o pedido de oração está aqui. Eu confio em Deus que é todo poderoso, assim como o Tiago pregou aqui nessa noite, que amou o mundo de tal maneira mesmo. Eu nunca tinha parado para pensar nessa expressão. O tal de Deus é uma coisa impressionante. O tal de Deus quer resolver tudo que está escrito aqui, todos os pedidos, quer abençoar todo mundo. Não importa o tamanho do problema, o tamanho da luta, não importa o tamanho da bênção, o tal de Deus quer resolver isso aqui. E a gente confia no Senhor, a gente crê no nome poderoso do Senhor para que tudo isso seja, todos os pedidos sejam resolvidos por Deus. Então vamos orar a Deus, nos entregar na mão do Senhor todos esses pedidos. Erga suas mãos aqui para frente, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e nós rendemos graças a Ti, Senhor, por todos os benefícios que Tu tens feito. Eu te agradeço, Senhor, por todos os pedidos que aqui foram feitos e que já foram atendidos por Ti, Senhor. Eu te agradeço pelas enfermidades que foram curadas.
Eu te agradeço, Senhor Deus amado, pelas pessoas que receberam as suas bênçãos, Senhor Deus amado, independente do que quer que seja, mas que Tu o abençoou, Senhor, seja bênção espiritual, material, Senhor, não importa, Senhor, causa uma justiça, Tu abençoa muita gente, Senhor. Há quantos anos a gente vem fazendo esse trabalho, Senhor? Há quantos anos a gente escolhe um dia para que seja um dia de pedir coisas a Ti, Senhor Deus amado, mas que também seja cheio de gratidão pelos pedidos até hoje realizados por Ti, Senhor. Eu Te agradeço por tudo, Te agradeço por todas as bênçãos derramadas, por cada vida que foi abençoada aqui neste lugar ao longo de todos os anos que aqui a gente está reunido, Senhor. E eu quero Te pedir que continue nos abençoando, Senhor. Continua abençoando cada pedido que aqui foi colocado. Eu quero Te pedir, Senhor, que pessoas enfermas sejam curadas no nome de Jesus. Não importa o nome da enfermidade, onde quer que ela esteja alojada, que Tu possa curar para a glória do Teu santo nome, Senhor. Eu quero Te pedir, Senhor, por pessoas que têm pedido têm causa da justiça a serem resolvidas, Senhor. Que tem, Senhor, Te pedido por longos anos, Senhor, por longos anos. Parece que não tem fim, parece que não tem uma solução, mas Tu és Deus que resolve as coisas na hora certa, Deus. Então eu Te peço que resolva essas causas também para a glória, dá vitória aos Teus servos, Senhor, se assim for da Tua vontade, no nome de Jesus. Eu quero entregar em Tuas santas mãos o chefe de família que está desempregado. Senhor, quer ele seja membro desta igreja ou não, Senhor Deus amado, se é que estão pedindo de oração semelhante a este, que Tu possa abrir porta de emprego, Senhor, no nome de Jesus. Eu quero Te pedir, Senhor Deus amado, que Tu venha abençoar as famílias poderosamente, que as Tuas mãos estejam sobre cada lar, sobre cada casa, Senhor, que não haja desentendimento, mas que haja solução de problemas, Senhor Deus. Que o diabo não possa ter força, Senhor Deus amado, nem punho para que destruir as famílias, assim como Ele quer, mas Tu és um Deus poderoso e Tu pode abençoar para a glória do Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que Tu tem feito. Eu ainda quero Te agradecer, Senhor Deus amado, pelo trabalho, Senhor Deus amado, e pela porta de emprego que Tu abriu para o meu filho, Senhor. Também testemunho para ser contado, Senhor. Foi pedido de oração feito e colocado aqui neste lugar, nesta caixa, Senhor. Está trabalhando para a honra e glória do Teu santo nome, os dois, Senhor. Tu possa abençoar, Tu possa colocar as mãos sobre eles, Senhor. Que Tu possa abençoar cada um dos seus trabalhos, Senhor. Trabalho diferente, Senhor, mas de suma importância, Senhor Deus amado. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa os dois para a glória do Teu nome, a Alana e o Alex. Abre portas de emprego, Senhor Deus amado, para os filhos dos Teus servos que aqui estão, que se encontram desempregados, Senhor. Abençoa, Senhor Deus amado, o trabalho do Bruno e da Cíntia, Senhor Deus amado. Quanta luta, Senhor, esse casal passou agora durante a pandemia, Senhor. Falta de trabalho, falta de... até, Senhor, de repente, falta de esperança, Senhor, mas tudo está voltando ao normal, Senhor. Tudo está se encaixando de novo, Senhor. Abençoa os Teus servos. O novo trabalho da Cíntia, Senhor Deus. Ela não pediu oração, não, Senhor. Fui eu que senti no coração de interceder pela Tua serva, Senhor. Abençoa para a glória do Teu santo nome, Senhor. Toma em Tuas santas mãos. Toma esta igreja em Tuas santas mãos. Toma cada um dos Teus servos em Tuas mãos. Nos usa segundo a Tua vontade, Senhor. É o que eu Te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. E que o amor que é Deus, a graça salvadora que está em Cristo Jesus, a comunhão e a consolação que a mão do Espírito de Deus esteja com esta igreja e com o povo de Deus espalhado na face da terra. A igreja diz: amém. Antes de sair, só dois avisos. Sábado, às 16 horas, os homens estarão saindo, vamos lá para a casa do João, lá na Aldeia da Prata, vamos estar saindo daqui da igreja. Todos os homens, por favor, é só confirmar e manda um zap para a gente, para confirmar sua presença. A gente vai sair daqui, até para saber quantos carros a gente vai poder levar, para a gente fazer aquele culto lá abençoado no nome de Jesus, tá? E domingo pela manhã vai ter um bate-papo comigo, vai ser legal. Bate-papo com todos os obreiros, domingo pela manhã, deve ser às 8, deixa eu ver. 8 horas, se isso foi mais rápido. Então vai ser 8 horas, nós vamos estar aqui reunidos para poder ter esse bate-papo aí. Amém. Tudo está encerrado no nome de Jesus.